A aula 15 é uma das aulas mais importantes que nós teremos nesse curso, porque nela nós comentamos como se trabalhar com a organização das camadas do nosso projeto. Então a gente sabe que a organização, em qualquer esfera que seja, ela é extremamente importante para que as coisas fluam naturalmente. E num projeto dentro do Métrica Topo não pode ser diferente. Então, à medida que nós vamos trabalhando, criando novas entidades, criando feições, gerando polilinhas, nós devemos organizá-las de acordo que saibamos onde e o que cada uma delas representa. A gente já viu alguns projetos onde todos os objetos, vamos pegar aqui como exemplo essa nossa área de trabalho. A gente tem um projeto e a gente já viu um cenário onde todas as feições de carreador, curva de nível, terreno, a área de inundação estavam na mesma camada, camada 0 do Métrica Topo. Ou seja, não houve organização nenhuma para com aquele projeto. E a gente entende que é importante priorizar seus elementos de acordo com cada tipo de feição. Justamente porque depois, se a gente for trabalhar com uma ferramenta como, por exemplo, propriedades, que nós já vimos anteriormente, fica muito mais simples. A gente tem todas elas organizadas por layer. E falando em layer, a gente consegue fazer o acesso às nossas camadas dentro da aba Formatar no Métrica Topo, Camadas, ou ainda no atalho rápido Camadas, aqui logo abaixo, e todas as layers existentes no nosso projeto. Aqui na nossa situação já é um projeto existente, então nós teremos várias layers criadas e cada uma com a sua entidade correspondente em tela. Então vamos supor que nós desejamos dar sequência aqui a alguma das etapas. Aqui a gente poderia fazer criar uma nova camada caso o objeto de nosso interesse ainda não faça menção ou alusão a nada que foi desenhado. Para esse exemplo, vou criar uma camada chamada estrada. Então eu venho aqui em camadas, nela, já que eu vou criar uma camada, eu venho em nova e já defino o nome da minha. Chamei aqui ela de estrada 2. Vamos supor que eu acabei digitando errada, não era para ser estradas 2, mas sim apenas estrada. Seleciono a camada que eu tenho interesse em editar o nome e venho em renomear. Ele já carrega todas as feições e eu simplesmente altero. Uma vez que eu fiz isso, já está corrigida a minha camada. Vamos supor que eu criei uma camada e hoje eu percebi que ela não é mais necessária. Estradas para mim não vem mais ao caso. O que eu posso fazer? Deletar esta camada. Então, todos os objetos que estão presentes nela também são eliminados. Então, é interessante que, se você for fazer a exclusão de alguma camada, certifique que todas as suas referências não serão impactadas no seu projeto. As suas entidades ou já estão em outras camadas e você vai excluir apenas a organização, ou que as informações que serão excluídas juntas não farão falta para o seu trabalho. Então aqui a gente já deletou o nosso projeto. Vou criar novamente a camada, porque de fato ela é importante para a gente. Então eu vim aqui, estrada, apliquei e eu quero torná-la atual. Ou seja, a partir de agora, tudo que eu for criar será direcionado para a minha camada chamada estrada. Confirmei a minha ação e ela está consolidada. Tanto é que nós podemos observar aqui em estrada. Posso definir uma cor para ela, por exemplo. Então aqui a gente tem a paleta de seleções de cores. Caso vocês tenham o código, já pode lançar direto, ou ainda, se você já tem uma cor padrão, selecione. Vim aqui na minha tonalidade de cinza. Eu quero trabalhar também com um tipo de linha. Vim aqui e selecionei a minha linha do tipo Dashed. E a minha escala de linha vou trabalhar como sendo 1 a princípio. Já alterei, percebam que ele automaticamente já vai alterando aqui embaixo para a gente, naquele atalho de visualização. Largura das minhas linhas. A gente pode ler como a espessura da nossa linha. Trabalhar como sendo 0,40, ponto 40, já trouxe para a gente. A partir de agora que eu tenho a minha camada definida, criada, estruturada, a gente pode dar início à composição das feições do nosso projeto. Então, se porventura eu venho na polilinha e começo a desenhar, nós já percebemos que ela herdará
todas as características criadas anteriormente. Então já veio no formato estabelecido, com a cor pré-estabelecida e com a espessura também criada pela gente. Se eu fosse fazer do outro lado, a mesma coisa. Ele manteria justamente porque nós estamos na camada de nosso interesse. Então dessa forma acaba se tornando mais interessante de nós organizarmos os nossos dados. Chegando num cenário, chegando numa possibilidade, criei algumas feições. Eu desejo alterá-las de camada. Quero mudar na minha organização. Quero centralizar todos os dados num local de interesse. Então, igual nós temos aqui a estrada e nós temos o carreador, que é essa outra linha nossa, essa outra camada. Eu não quero ter duas camadas que façam menção ao mesmo tipo de feição. O que poderia fazer? Chamar ou criar uma nova camada. Um exemplo, posso criar uma nova camada e unificar as duas lá, ou fazer diferente. Selecionei o meu linha de carreador, que é o nome da nossa camada. Selecionei os objetos que ali estão presentes, já ficou em destaque para a gente, com os seus grips, que são os vértices existentes na minha polilinha, e agora eu quero que tudo isso vá para a camada estrada. Feito isso, vocês vão perceber que selecionei meu objeto, ele já está na estrada. Então, essa é uma forma bem simples de nós transferirmos um objeto para outra camada, outro local. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais nada na minha camada, até então chamada de linha de carreador. Posso entrar nas camadas, atalho rápido ali, já busco a minha linha de carreador e deleto. Uma dica muito importante é a seguinte: eu não consigo fazer a exclusão da camada dita como atual. Cliquei, ele já nos retorna. A camada selecionada não foi deletada. As seguintes camadas não podem ser deletadas. Camada 0, a atual e as camadas que contenham objetos. Por esse motivo, ela não vai ser retirada do nosso escopo. Um outro ponto interessante, ainda dentro aqui das nossas camadas de projeto, é trabalhar com a visibilidade ou bloqueio dos nossos objetos. Enquanto o sol ele está presente na nossa organização, significa que o objeto supracitado ele será exibido no nosso desenho. Uma vez que eu venho e eu bloqueio ele e confirmo a minha operação, o que vai acontecer? Eles não serão mais exibidos. Isso não quer dizer que nós excluímos ele, nós apenas retiramos a visualização do nosso desenho naquele momento. Então, se eu venho aqui e vou ocultar minha represa, simplesmente posso buscar aqui represa e congelar. Congelei a feição. O cadeado ele tem uma finalidade diferente. Ele bloqueia a edição desse tipo de entidade. Então, se porventura você for exportar o arquivo DWG, já vimos isso nas aulas iniciais, para passar por um colega e você leva isso com o cadeado trancado, significa que esse objeto ele está blindado de edições. Então, é uma forma interessante de você proteger, às vezes, algumas entidades presentes no seu projeto. Se você tiver interesse em congelar todos em massa e manter apenas uma camada habilitada, basta deixar a sua camada atual selecionada e entrar na opção congelar todas as camadas. Percebam que somente a camada atual ela ficará ativa. Então nós temos aqui o nosso carreador, ou a nossa estrada. Se eu quero que todas elas sejam novamente habilitadas, se tornem visíveis, eu não preciso fazer individualmente camada a camada. Simplesmente eu venho aqui no sol e seleciono descongelar todas elas. Apliquei OK e o comando então ele é realizado. Dessa forma a gente consegue entender como que funcionam as organizações das layers de nosso projeto e principalmente a importância em selecionar, criar e organizar cada etapa do nosso projeto. Isso é fundamental para um bom sucesso na entrega final do resultado de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.